Cayenne Turbo GT e 911 GT3 que me perdoem, mas esse daqui é o Porsche mais extremo e mais impressionante que eu já dirigi até hoje. Eu tô falando do 718 Cayman GT4 RS. É o primeiro 718 a ter a honra de ganhar a sigla RS, o mais poderoso da história e recordista em Nürburgring. É um verdadeiro carro de corrida autorizado para rodar nas ruas. Vem comigo que hoje eu vou te mostrar tudo sobre esse monstro aqui. Antes eu vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho para ser avisado sempre que a gente publicar um vídeo novo. E para ter acesso a todo o conteúdo exclusivo da Quatro Rodas, incluindo a revista impressa, é só você apontar o seu celular para o QR Code que aparece aqui do lado e fazer a sua assinatura. O grande lance desse carro é ser um esportivo pronto para as pistas e por isso ele passa por uma série de alterações em relação às outras versões do 718, até para ter a chancela da Rennsport, que é o nome da sigla RS na Porsche. Isso inclui alívio de peso, que aí é substituição por materiais mais leves ou retirada de alguns itens, a retirada também de alguns materiais de isolamento acústico, aí também para alívio de peso e para melhorar a acústica lá dentro da cabine, e uma melhora ou um aperfeiçoamento de até 25% na aerodinâmica. Mas antes de te apresentar todos os detalhes do GT4 RS, eu vou falar um pouco sobre essa unidade em específico, porque ela está cheia de opcionais. Isso é uma característica dos Porsche, eles são muito personalizáveis. Inclusive lá no configurador online da Porsche, no site da Porsche, você pode montar um carro desse do jeito que você quiser, dá para perder horas lá, e se você nunca fez isso, eu recomendo. Para o GT4 RS são 77 opcionais e 115 cores diferentes. O principal pacote opcional dessa unidade aqui é o Weissach. Ele adiciona o capô, as entradas laterais e a asa traseira em fibra de carbono aparente, a gaiola de aço lá dentro, o nome Porsche escrito no vidro traseiro e as rodas de magnésio. Essa unidade aqui tem mais opcionais, só que sobre eles eu vou falando durante o vídeo. Aqui no para-choque ele tem essas aberturas bem grandes, além dessa aqui na base do capô. O capô e os paralamas são em fibra de carbono, e aí no caso do capô tem entradas de ar, e nos paralamas, um pouquinho mais aqui atrás, tem saídas de ar, parecem até umas escamas. Tudo isso em nome da refrigeração e da aerodinâmica do conjunto. E esse é o primeiro 718 com sistema de lift para elevação da dianteira. Aqui a dianteira sobe em até 3 centímetros e isso é muito útil porque esse carro é extremamente baixo. Eu vou falar mais sobre isso quando eu estiver dirigindo. Agora eu vou te mostrar o que tem debaixo desse capô, que não é o motor, claro, ele está lá atrás. Mas a gente tem aqui um pequeno porta-malas, inclusive esse capô é muito leve, né? Lembrando, de fibra de carbono. Tem um porta-malas aqui de 125 litros, pode parecer pouco, mas ele é bem profundo, cabe até talvez uma mala de viagem média aqui. Eu achei bem suficiente. E aqui também tem um reservatório de água para o limpador do para-brisa. Desse lado a gente tem um retrovisor com a capa em fibra de carbono de série, mas logo atrás dele tem um triângulo aqui de acabamento que também é fibra de carbono, mas que é um dos opcionais e custa quase R$4.000. Desse outro lado a gente tem as entradas de ar, mas essa aqui de baixo é para ventilação, para refrigeração, aerodinâmica, enquanto essa daqui é a entrada de ar do motor, mas isso é um assunto para daqui a pouco. Essas são as rodas que fazem parte do pacote Weissach. Elas são de magnésio e são 10 kg mais leve do que as de alumínio originais desse carro. Elas têm travamento central e os pneus são diferentes aqui na dianteira e lá na traseira. Aqui na dianteira eles são 245/35 e lá na traseira são 295/30. Só que originalmente elas são em cinza e essa pintura em azul índigo é opcional. Custa um pouquinho mais de R$4.000,
só que ficou uma combinação muito bonita com essa carroceria em cinza ártico, que custa um pouquinho mais de 24 mil reais. E todo o GT4 RS vem ao Brasil com os freios de carbono cerâmica. Eles têm 410 milímetros aqui na dianteira e 390 milímetros lá na traseira. São maiores do que os 380 milímetros do GT4 normal. Um dos maiores, ou talvez o maior destaque visual desse carro é esse aerofólio gigantesco ao melhor estilo do 911 GT3, que tem a fixação feita por cima. Só que lembrando que esse visual em fibra de carbono é opcional daquele pacote Weissach. Lá embaixo a gente tem a saída dupla de escape, só que o que interessa mesmo aqui na traseira, além do aerofólio, tá aqui em cima. Que eu tô falando do motor, que dá para ver todo ele aqui através desse vidrão. Embora ele não fique totalmente aparente assim, porque tem uma capa ali em fibra de carbono, e o único acesso que a gente tem é de água e de óleo. À noite também é muito bonito porque ele tem luzes dos dois lados, luzes de LED. Fica parecendo uma obra de arte guardada num quadrado aqui de vidro mesmo. Só que digamos que é uma obra de arte que dá para chegar um pouquinho mais perto, porque a gente consegue abrir essa tampa e chegar aqui mais perto. Tem ali o motor, a gaiola de aço, que eu falei lá no começo do vídeo, e como eu falei também agora há pouco, óleo e água. Aqui a gente tem um porta-malas que cabe ali umas 2, 3 mochilas pequenas. Eu já vou aproveitar que eu tô aqui pertinho e já vou falar do motor. Ele é exatamente o mesmo do 911 GT3, só que com 10 cavalos a menos. Aqui são 500 cavalos de potência e 45,9 kgfm de torque, e rotação máxima de 9.000 RPM. Só que esses 10 cavalos a menos não fazem falta nenhuma, porque a relação de peso-potência desse carro para o 911 GT3 é exatamente a mesma. São 2,8 kg por cavalo, porque esse carro aqui tem só 1.415 kg. É muito leve para um carro de 500 cavalos. O câmbio é sempre o automático PDK de 7 marchas com vetorização de torque, diferencial de deslizamento limitado do 911 GT3, as mesmas engrenagens do 911 GT3 RS e a menor relação de marcha de todos os Porsche de pista. E claro, lembrando que a gente está falando de um carro com tração traseira. Agora vamos dar uma olhada como que é lá dentro dele. O interior desse carro dá um misto de sensações, de emoções aqui, sei lá como dizer isso, porque o acabamento dele é impecável, tem alcântara ou alcantara por todo canto, aqui em cima no painel, aqui do lado, tem bastante fibra de carbono também, fibra de carbono de verdade, só que você percebe que ele já é antigo, porque essa geração do 718 já é antiga, e ele sente esse peso da idade em alguns pontos. Um deles é a quantidade de botões físicos, a quantidade e o layout deles. Por exemplo, aqui tem até entradas para cartão de memória, esse tipo de comando aqui, bastante coisa. A central multimídia também, apesar dela ser boa, ter uma boa qualidade, o funcionamento dela já tem uma pegada um pouquinho mais antiga e ela não tem Android Auto, Apple CarPlay, nada disso. Para ouvir música aqui só por Bluetooth mesmo. O quadro de instrumentos também tem uma pegada mais antiga, mas aí, aqui por ser um esportivo, tudo bem. O velocímetro e o contagiros central, como todo Porsche, são em mostradores analógicos. Tem uma telinha digital, que é a terceira telinha aqui, que você consegue mudar as funções aqui por essa alavanca, porque no volante não tem nenhum comando. Tem essa parte vazada aqui com os parafusos aparentes, mas de novo são coisas que o dono desse carro provavelmente não vai ligar. Ele quer esportividade, ele quer a experiência sonora, por exemplo, aqui do motor, que daqui a pouquinho eu vou te mostrar. Ele não vai ligar tanto para essas modernidades. Eu falei da fibra de carbono aqui dentro, né? Então, ela também faz parte da estrutura dos bancos. Até tem uma opção de bancos comuns, mais confortáveis, mas de série ele vem com esses daqui, que é para pista mesmo. Ele não tem a função de ser confortável, ele não é confortável. Até essas laterais aqui são rígidas. Os assentos também não são macios.
mas não é a proposta deles. A proposta deles é segurar na curva mesmo, é segurar ali na pista, e isso eles cumprem muito bem. Aqui o do motorista tem o ajuste de altura eletrônico, mas ali de distância é manual mesmo. E ainda falando sobre acabamento, ele tem esse tom de azul misturado com preto, tem azul por todo canto aqui nas costuras. E aí, para abrir a porta, é essa alcinha, é uma tira aqui de tecido para alívio de peso, só que para ela ser assim, nessa cor azul, você tem que desembolsar cerca de R$1.000. O cinto também, nessa cor azul, mais R$2.000, é um opcional. Também tem uma soleirinha aqui na porta, iluminada em amarelo, mais R$3.000. Então, aí são os opcionais que vão contabilizando nesse carro. Eu falei sobre os comandos aqui, só que os principais para esportividade ou até para o dia a dia estão aqui bem à mão. Esse daqui é para aumentar ou diminuir o ronco lá do escapamento, você abre e fecha. Tem o botão aqui para subir à frente. PDK Sport, que é, digamos que o modo esporte desse carro, porque ele não tem modos de condução. Você coloca aqui o câmbio, fica mais arisco. Modo de suspensão, fica mais rígida. E os controles de estabilidade e de tração, que são separados. Não tem como eu te mostrar espaço traseiro nesse carro, porque ele não tem espaço traseiro. Aqui logo atrás de mim, sem nenhum isolamento, tá o motor, como eu já mostrei lá fora. Então, agora eu vou dirigir, que eu vou te falar como é dirigir esse carro. Vou te mostrar como é o ronco dele aqui dentro, principalmente. E claro, para dirigir esse carro, para ligar esse carro, a chave vai aqui do lado esquerdo do volante, como todo bom Porsche. Vamos lá? Eu já te contei agora há pouco as credenciais desse motor, os números de potência, de torque. Então agora eu tenho outros números para te passar e eu vou te contar e tentar te mostrar pelo menos um pouquinho de como é dirigir esse carro. Nos nossos testes, ele foi de 0 a 100 km por hora em 3,7 segundos. E segundo a Porsche, a velocidade máxima desse carro é 315 km por hora. Voltando aos nossos testes, no consumo, ele não foi tão assustador assim. Ele fez as médias de 6,4 km com litro na cidade e 9,2 na estrada. Só que lembrando, é um circuito de testes que a gente faz sem tanta esportividade. Se você ficar pisando muito, se você quiser ficar brincando, vai ficar muito longe desse consumo. Ele vai beber muito mais. E na prática, o 718 GT4 RS é um carro muito arisco, ele é muito rápido. Então você precisa tomar muito cuidado na direção com ele, porque, lembrando, ele é tração traseira. Então qualquer brincadeirinha fora de hora, fora de posição, ele tende a jogar a traseira sim. Mesmo que os controles te ajudem a voltar para o eixo, ele é um carro de novo arisco. A direção aqui é bem pesada, a suspensão é bem rígida, inclusive tem até o botãozinho aqui que eu mostrei já, que deixa ainda mais rígida. E aí isso funciona muito bem na pista. Inclusive essa é a minha segunda experiência com esse carro. A primeira foi na pista, foi lá no autódromo do Velocitar. E aí, meu amigo, é onde esse carro se sente super à vontade. Ele faz curvas absurdamente, tem acelerações surreais. Inclusive, falando de suspensão, esse carro tem eixos mais largos, tem a cambagem mais negativa e as molas são mais rígidas em comparação com o GT4 convencional. Tudo isso para ser ainda mais esportivo, para fazer ainda mais curva, é um desempenho bem fora da realidade. Só que na cidade ele já sofre um pouco, não é um carro para andar na cidade. Isso daqui, quem comprar, não dá para usar no dia a dia. Ele é um carro muito duro. Passar no asfalto com ele, aquele asfalto, por exemplo, da cidade de São Paulo, ali, aquele asfalto bem com buraqueira, com remendos, é bem difícil, porque ele pula bastante, ele dá umas pancadas secas e não dá para julgar, é um carro de corrida. Além disso, ele é muito baixo, então você tem que tomar muito cuidado com valetas, com lombadas, até tem que dar aquela passadinha errada de lado para não correr o risco de pegar, de raspar ali. Tem ainda aquele sistema de levantar a frente para ajudar um pouquinho nisso.
Só que tudo isso que eu falei, eu sei que é bem óbvio para um super esportivo. Essa coisa de ser difícil para a cidade, de ser feito para as pistas, enfim. Só que esse não é ainda o principal lance desse carro. O principal tá na trilha sonora que a gente tem aqui dentro, e eu não tô falando do sistema de som da Bose, que é um opcional e custa R$9.000. Eu tô falando do som do motor, porque ele tá aqui, ó, logo atrás de mim, sem qualquer isolamento acústico, sem qualquer separação para a cabine, então ele invade muito aqui. Então é um som que não tem como não empolgar. Qualquer um que entra aqui vai se empolgar com as aceleradas, com a partida. Inclusive, deixa eu até dar uma reduzida aqui. Essa é a reduzida dele. Isso é só um pouquinho, não tem como não se arrepiar com um ronco desse. É sensacional. E aí, outra coisa muito legal é que a aspiração do motor, a admissão de ar do motor tá aqui atrás, como eu mostrei lá fora. Então, você pisa você sente, você escuta a aspiração aqui na sua orelha. É uma sensação muito diferente de qualquer outro esportivo que eu já dirigi até hoje. E aí, nessa questão do ronco, ele tem uma evolução muito legal, porque até ali os 5.000 RPM ele é até grave, mas ainda tem aquele fundinho agudo de uns 6 cilindros. Mas quando ele vai crescendo, quando ele chega lá entre os 8 e os 9.000 RPM, cara, ele dá um berro, ele dá um grito rasgado, metálico, que é sensacional. E eu vou tentar te mostrar essa evolução. Aqui eu acho que você vai conseguir ouvir daí. Agora eu tô aqui, vou reduzir, 3.000 RPM, 4.000 e vamos lá. Deu pra ouvir esse rasgado dele? É quando ele chega aos 9.000. Vamos lá de novo. E lógico, falando do câmbio PDK, ele tem trocas muito rápidas, como em todo PDK. Isso ajuda demais aqui no desempenho desse carro. E aí, também ficou arrepiado aí comigo com essa trilha sonora? Bonito demais, né? Bom, eu fiquei devendo preços, né? O Porsche 718 Cayman GT4 RS começa em R$1.157.000, mas uma unidade como essa daqui, cheia de opcionais, fica ali perto de R$1,5 milhão. Só que nem me parece tanto assim para um carro que proporciona tanta diversão e com tanta exclusividade, já que essa versão aqui tem uma produção bem limitada. Além disso, ele é praticamente uma despedida do 718 como a gente conhece hoje, já que a próxima geração dele vai ser totalmente elétrica. Em resumo, esse carro aqui é extremo em dirigibilidade e trilha sonora e reúne tudo de melhor que um super esportivo pode ter. E você, curtiu o GT4 RS? Conta pra gente aqui nos comentários. E claro, não esquece de se inscrever aqui no canal e de acompanhar tudo que a Quatro Rodas faz. A gente está em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok e Twitter. Claro, tem revista impressa e o nosso site quatrorodas.com.br. Quatro Rodas, aqui se faz jornalismo. Tchau!